a viola, realmente ela é muito nova. São poucas pessoas, né? Considerando a história da música sertaneja, ela é mais antiga que isso, mas o primeiro registro é de 1929. Então é muito recente, É né? nada de tempo. É muito recente. O primeiro registro, né, de música caipira gravado, que é uma moda de viola, que foi até por conta do Cornélio Pires, que foi um grande jornalista e escritor. Ele acreditou no potencial, gravou alguns CDs e zerou a venda desses CDs. Então, a partir desse momento, a história começou a ser escrita. Mas antes disso, já tinha os causos, né? Já existia a moda de viola, já existia, né? Então, é muito recente. Então, tem pouca gente explorando isso. Agora tem mais pessoas. Mas quando eu comecei, viola instrumental, nossa, não tinha quase ninguém que tocava viola instrumental. Então, realmente, eu não tinha quem ouvir. Era só para como se acompanhar o canto, né? Um pouco. Isso. O grande responsável por trazer a viola para o primeiro plano foi o Tião Carreiro. Porque até então, a viola era só um instrumento acompanhante, né? Você vê o Tonico Tinoco, você não vê a viola com expressão, nem o violão com expressão. O que tinha sempre destaque eram as vozes. No Tião Carreiro, também eram as vozes. Só que o Tião Carreiro, por ter uma destreza maior no instrumento, ele começou a criar, né? E a partir dessas criações, ele foi o criador do pagode de viola, né? Que é hoje, dentro do repertório tradicional da viola caipira, é o ritmo mais procurado e mais tocado. Você vê alguém tocando viola, o cara vai estar fazendo um solo de pagode, certeza. E 90% das vezes vai ser do Tião Carreiro, esse solo. Então, esse foi o cara que tinha uma voz potente, eles eram conhecidos pelas vozes, mas ele ficou conhecido pela criação do pagode, né? E o pagode, tecnicamente, de voz, não existe tanto, mas exige da viola. Então, o violeiro, ele começou a ter que estudar mais a partir daquele ponto, para tocar as músicas do Tião Carreiro, ou para ficar à mesma altura do Tião Carreiro, né? Então, a partir disso veio o Bambico, veio o Goiano, que são violeiros, né, dessa geração. O João Mulato também foi importante. A gente tem o Marcos Violeiro, o próprio Lucas Reis e Tássio, que eu gosto de colocar eles na linha evolutiva da viola. Tem um violeiro que ele não é muito conhecido, mas hoje em dia ele, para mim, é o melhor violeiro que a gente tem desse estilo tradicional, na parte de composição, de criação, que chama Thiago Viola. Ele é sensacional. Eu acho que já escutei algo dele. Acho. Não, não sei se estou enganado, mas acho que já escutei. Depois eu vou te mandar alguns links para você ter uma noção. Da hora. Bora o povo que está escutando aí pesquisar todas essas grandes nomes que você está falando. São grandes nomes que, por mais que vocês não gostem de música raiz, de música tradicional, faz parte da cultura do país, né, da história da música brasileira. Então ela é tradicionalmente a música sertaneja raiz, e a viola, no formato que ela está hoje, ela é tradicionalmente brasileira, né, porque a viola que a gente toca, a viola que eu toco, não tem nada a ver com a viola de Portugal. Nada a ver com a viola de Portugal. Que diferenças tem? Primeiro que a viola tem várias afinações. Sim. Não só aqui, mas em Portugal também. Só que aqui, a gente se restringe em duas dessas várias. Primeiro, que é a cebolão, que aí a pessoa escolhe usar em Mi ou em Ré, ou Mi bemol, que muita galera usa. É uma curiosidade da viola, a galera afinar o instrumento em Mi bemol. E Rio abaixo, né? Que você batendo solto dá Sol maior, né? Mas tem são outras classificações de intervalos entre um par e outro. E desculpa que eu estava falando mesmo. É da diferença entre a viola daqui com a viola de Portugal. Tá, em 2018, eu e o Felipe, a gente fez a nossa primeira viagem internacional para tocar, né? A gente tocou em alguns países da Europa e aproveitou para fazer um mochilão. E quando a gente esteve em Portugal, a gente tocou em Amarante, que é a cidade onde está o mosteiro de São Gonçalo. São Gonçalo do Amarante, que é o protetor dos violeiros. Para quem não conhece, eu tenho ele aqui do lado, é esse santo aqui que ele tem até uma violinha na mão. Olha só, que da hora. E ele é o protetor dos violeiros. E ele tá enterrado no mosteiro dele lá em Amarante. Eu visitei esse mosteiro e toquei na cidade, né, em Amarante. E aí, lá em Portugal, eu percebi que existia a viola amarantina, que é da região de Amarante. Existia a viola braguesa, da região de Braga. Então, você tem violas específicas de cada região. E aí, quando a gente reunia todos os violeiros, tinha gente de Braga, tinha gente de Amarante, tinha gente, né? E cada viola é uma afinação.
Olha só. E essa afinação, eles não tocavam um com o outro. Quando um tocava, o outro parava e ficava quietinho ouvindo. Não se acompanhava? Não colocavam os dedos em outros lugares e se acompanhavam na mesma... Por conta da diferença, né, de afinação, e porque a viola não é um instrumento solista lá. Claro. A viola não é um instrumento de acompanhamento, realmente. Também por conta da afinação, a afinação aberta, ela não te ajuda muito, né, na digitação, a digitação fica um pouco complicada, né, que você tem notas repetidas ali dentro do acorde, né, da afinação. Então, tem duas notas de cinco pares, tem duas notas que se repetem, né, no caso da afinação cebolão. Né, que são 10 cordas duplas, né? 10 cordas duplas, isso. Então, pensando na afinação cebolão, Mi, né, de baixo para cima, a gente tem Mi, Si, Sol sustenido, Mi, Si. E as cordas de cima são oitavadas. Então, essa extensão, dependendo do que você vai tocar, ela te complica, porque tira a intenção da música, dependendo de uma escala que você está fazendo. Às vezes você tem que subir uma oitava para finalizar a escala, aí já não fica tão legal. Então, tocar as coisas na viola é muito complicado por conta disso. Tem que pensar muito bem nessa transposição. E aí, a viola aqui no Brasil, ela funciona da mesma forma, né? Quando a galera vai para Bahia tem muita viola, só que não é a viola que a gente conhece aqui. Eles usam outra afinação, o instrumento é o mesmo, só que usa outra afinação, às vezes outros tipos de cordas. Nossa, às vezes tira algumas cordas. É complicado, né? Para unir o povo, então, para tocar. É por isso que eu vi que a viola em Portugal, ela tá muito em baixa. Ela tá em baixa porque é um instrumento muito cultural. É diferente da guitarra portuguesa, por exemplo. A guitarra portuguesa, por mais de ser nichado também, ela tem muitos usuários, vamos dizer assim, né? Muitos músicos que usam da guitarra portuguesa para fazer a sua música. Já a viola portuguesa não, né? Que você tem, cada região você tem uma viola diferente, então não se conversam, como você disse, não dialoga, né? Olha só. E já diferente do que está acontecendo no Brasil. Creio eu que a viola, pelo que eu tenho analisado de todos os instrumentos, é a que está mais tendo ascensão, porque ela não passou por esse processo ainda, ela está passando agora. Então é um instrumento que está ficando mais aquecido no mercado.